Graça e paz. Obrigado, Claudete. Deus abençoe vocês, né, Mariana, o Tiago e todos, né, que estão aqui. É um prazer poder estar aqui. Talvez para os que estão me vendo pela primeira vez, né, sou missionário, né, trabalhando lá em Guiné-Bissau. Eu sou de lá, mas depois que eu vim estudar aqui, sou afiliado a uma missão, que é a MID, a missão pela qual eu conheci Jesus através dos missionários que foram lá. E hoje estou lá já há 10 anos, né? O tempo passa rápido, né, pastora? Trabalhando com a implantação de igrejas ali nas aldeias. Então, para mim, é uma honra, né, poder estar aqui de novo. Sempre que eu passo aqui no Brasil, faço questão de avisar a pastora de que eu estou aqui, para eu poder passar aqui e compartilhar as bênçãos que Deus tem feito lá em Guiné-Bissau. Amém? Então, sou casado, né, com a Dina, pai de 3 filhos, né? Natan, o André e o Tiago, né? Os meninos. Então, estou aqui. Não sei se os irmãos conseguiram resolver a questão lá do PowerPoint. Conseguiram? Ah, tá bom. Eu vou apresentar um pouquinho, né, do trabalho, do que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer ainda. Amém? Essa igreja tem orado por mim, pelo ministério, e a pastora também já foi para Guiné-Bissau. Ela sabe, conhece, entende o nosso contexto ali, e carecemos da oração dos irmãos, carecemos de esse apoio, principalmente para a expansão do Evangelho. Então, queridos, como eu falei, eu conheci Jesus através do trabalho missionário, através dos irmãos que foram lá, os brasileiros que saíram daqui, abriram mão, né, do conforto daqui e foram parar num lugar que ninguém desejaria de estar, porque não tem nada assim para você se viver ali, mas pela graça de Deus, pelo cumprimento desse ID, né, de Jesus Cristo, pelo amor ao próximo, foram para lá, né? Missionários, passaram apuros, né? Eu vi, né, um deles um dia chorando, né? Com certeza deve ter questionado, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Mas quando é Deus, né, que move as nossas vidas, a gente faz por amor a Ele. Então, queridos, eu conheci Jesus, Deus abriu as portas, eu vim estudar aqui. No meu retorno para Guiné-Bissau, Deus colocou no meu coração de montar um projeto e, com esse projeto, fazer os trabalhos que eu estou fazendo ali. Amém? Então, eu quero fazer uma breve apresentação aqui. Pode passar, por favor? Aqui é Guiné-Bissau, eu sou da Guiné-Bissau. A África, ela tem 53 países. Nesses países, tem países que falam a língua oficial inglês, francês, né, e português. E tem um país lá que fala espanhol, que é Guiné Equatorial. Então, essa aqui é o mapa de Guiné-Bissau. Lá não tem censo tipo IBGE, que sabe a quantidade de população que tem lá. Mas se diz aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Então, a minha região é a região de norte, né? Esse pedacinho ali, lá fica Suzana, que seria o distrito, né? Mas é uma aldeia simples, né? E ao redor tem outras aldeias que estamos trabalhando para implantar igrejas. Pode passar, por favor? Então, essas aqui são as aldeias, né? Que pela graça de Deus já tem igrejas, já tem trabalhos, né, acontecendo ali, pela graça de Deus. E essas aldeias aqui, essas 4 aldeias, estão no processo.
já tem congregações, né? E já tem pontos de pregação e Deus está trabalhando na vida dos irmãos ali. E essas aldeias estão no processo de alcance. A gente sempre vai, né, evangelizando casa a casa e também apresentando o filme Jesus dublado na língua Felupe, que é a minha língua, né, materna. O trabalho fantástico da missão Wycliffe, né? Eles conseguiram dublar filme Jesus na língua Felupe. Sempre que apresentamos esse filme, dá aquele silêncio, porque Jesus fala na língua do próprio povo. Já pensou? Né? Todo mundo fica quieto escutando Jesus falando na língua Felupe. Então, muitas almas foram alcançadas através desse método de evangelização. Pode passar, por favor? Então, queridos, essa aqui é a aldeia de Budim. Em 2017, né, iniciamos um trabalho ali nessa aldeia com as crianças. Um senhor nos emprestou a varanda dele e começamos com as crianças. Esse homem não era crente, né? A família dele não era nada, eles não era nada com a igreja, mas era um homem de paz, né? Aquela pessoa que facilita o trabalho de Deus, né? Num determinado lugar. Começamos ali e Deus foi abençoando, vidas foram salvas. O próprio homem, que não tinha nada a ver com a igreja, com Deus, ele falou: olha, eu vou doar um terreno para a igreja construir, né, um templo, porque eu estou vendo que já não tem mais lugar para vocês cultuarem a Deus aqui. Ele doou, né? Queridos, isso foi 2017, 2018, mobilizei os jovens da igreja, era mato ali, né? Capinamos, limpamos, e através das ofertas dos irmãos daqui, pessoas que nos ajudam ali, hoje temos casa pastoral, igreja, e tem uma escolinha atrás ali, né? Então, é o único lugar que tem esse tipo de construção. Então, aqui seria o quê? Camburi? Qual é o bairro mais... É Camburi? Então, lá na aldeia, aqui é o... é o Camburi, entendeu? É o único lugar que tem energia solar, né? Que o povo vai lá para carregar celular, carregar lanterna, né? Só para você ter uma ideia de como, né? Talvez as coisas simples para você aqui faz uma enorme diferença lá na aldeia. Então, hoje, pela graça de Deus, já tem um obreiro cuidando dessa igreja. Amém? Pode passar, por favor, né? Essa aqui é na outra aldeia, né? É Edim, né? Também tem uma igreja. Aquela ali é uma casa missionária, né? Esse aqui foi depois do culto, né? Os irmãos saíram para cumprimentar um ao outro. Pode passar, por favor? Essa aqui é mais ou menos o momento de culto lá, né? Dentro da igreja, os irmãos sentados, né? Aprendendo a palavra. Pode passar, por favor? Essa aqui é na aldeia de Funco, né? Essa aqui é a varanda típica Felupe, né? Sempre vou lá fazer discipulado, visitar esses irmãos. Só que nessa aldeia, o trabalho cresceu, né? Principalmente entre os jovens. Muitos jovens foram alcançados nessa aldeia e eles mesmos, né, me disseram: olha, pastor, nós queremos construir uma igreja aqui, né? Então começaram a pescar. Lá em Guiné-Bissau, a única atividade que tem lá para ganhar dinheiro é pesca e agricultura. Só que a pesca é artesanal, né? E a agricultura também é manufaturado. Você tem que usar esforço físico. Então, cada um juntou um pouquinho, e conseguimos, né, fabricar esses blocos, né? Esses blocos. E esse terreno, queridos, esse terreno era um terreno amaldiçoado ali. A história diz que antigamente, né, apareceu um forasteiro ali
morreu e foi enterrado nessa região. Então, esse terreno foi amaldiçoado e disseram para a igreja, olha, se vocês quiserem, vocês podem, né, pegar aquele terreno. Olha o que Deus faz, né? Então, pela graça de Deus, temos uma área enorme ali na aldeia para construirmos a igreja. Pode passar. Eu ali, né, ajudando o pedreiro a amarrar os ferros. Pode passar, por favor. Então, hoje já temos essa construção lá, né? Uma igreja, salão, e ao lado é uma casa pastoral para atender o futuro obreiro que vai cuidar dessa igreja. Queridos, é de bloco e ferro, tudo, né, feito com muito cuidado, apesar de que não temos engenheiro ali, não temos arquiteto, não temos nada, mas fizemos o que está ao nosso alcance. O nosso desafio é concluir esse trabalho ainda esse ano, né? Então, Deus está abençoando, amém? Pode passar, por favor. Queridos, em 2015, quando eu fui, em 2014, 2015, eu percebi que as crianças lá na aldeia estavam tendo dificuldade de leitura e escrita. A minha preocupação era que essas crianças estavam correndo risco de ser analfabetos funcionais, né? Então, eu não sou pedagogo, né? Apesar de que quando a gente quer ser usado por Deus, Deus nos usa. Eu comecei a dar reforço escolar para essas crianças. E nesse trabalho, 2015, até 2020, o trabalho cresceu. E em 2020, recebi uma equipe lá, né? De dentistas, médicos. E nessa equipe foi um pastor da Americana, né? Ele foi, né? Ficaram lá na minha casa atendendo o povo, né? E esse pastor serviu como fisioterapeuta lá na aldeia. Ele não era formado na área, porque no mundo missionário, o missionário é aquele cara louco que faz tudo, né? Que faz tudo. Ele é enfermeiro, ele é motorista de ambulância, ele é tudo, né? Então, esse pastor ficaram lá 10 dias atendendo o povo. E ele viu o trabalho de reforço escolar. E me perguntou, e aí, pastor, quais são os seus planos, seus sonhos? Falei, olha, o meu sonho é construir uma escola aqui de 6 salas, escritório, banheiro, né? Para atender essas crianças. Aí ele olhou para mim e falou, olha, a gente vai dar um jeito de te ajudar. Falei, olha, você não precisa prometer nada, porque já recebi muitas promessas, nada aconteceu, né? Então, volte para o Brasil, chega lá, deixa a poeira baixar, né? E depois você repensa de novo. Queridos, isso mexeu com ele. Ele tem um trabalho aqui, em Americana, ele trabalha com uma comunidade bem carente, né? Eles fazem trabalho lá de oferecer, né, almoço para o pessoal lá, né? E eles também precisam do dinheiro para todo esse projeto, né, acontecer. Só que eles fizeram a mobilização, né? Venderam pizza, frango, fizeram leilão de um iPhone que ganharam ali. Queridos, em plena pandemia, Deus abriu as portas e essa escola foi construída. Amém? Hoje, não é só reforço escolar. Hoje é uma escola, né, bem legalizada, escola que atende hoje 120 crianças ali na aldeia. Só para os irmãos entenderem de que quando a gente quer fazer algo que vai glorificar o nome do Senhor, né, Deus abre as portas. Então, esse pastor não só ajudou na construção, né? No ano passado, eles levaram um sistema de energia solar, porque lá não tem energia.
né? Eu sempre digo às pessoas aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas entram na tentação de reclamar, né? Né? Às vezes por causa do trânsito, né? Às vezes por causa de essa comida não está muito gostosa do jeito que eu quero, né? Picanha bem assado, mal passado, né? Qualquer coisinha te reclama. Gente, a gente precisa ser grato por tudo que Deus nos deu. Amém? A família, o trabalho, a casa, o carro. Pelo fato de você ter nascido aqui, seja grato por isso, né? Então, esses irmãos levaram energia para nós lá. Hoje, essa escola é a escola de referência ali. Amém? Pode passar, por favor? Então, essa aqui é uma outra turma também. Estamos trabalhando num projeto de apadrinhamento, né, dessas crianças, porque eu tenho convicção de que essas crianças, né, vão ser homens e mulheres que vão transformar a Guiné-Bissau. Porque aqui vão nascer dentistas, médicos, enfermeiros, pastores, né, missionários, né, que vão transformar a Guiné-Bissau. Pode passar, por favor? Então, essa aqui é uma turminha lá da escola, né, de crianças que estão sendo alfabetizadas. Pode passar, por favor? Esse aqui é um momento de hastear a bandeira, hino nacional. Essa aqui é a criança, né? Uma das melhores da turma, recebeu, né, certificado de mérito. Né? Essa aqui também. Pode passar, por favor? Sempre que der, a gente dá merenda para as crianças, quando der. Né? A gente faz a comida para as crianças lá da escola. Como a mesa aqui, né, para a família brasileira é muito importante, é o lugar, né? A pastora falou que eu não conversava na mesa. É que, para a gente também lá em Guiné-Bissau, essa aqui, que é a gente chama de tigela, bandeja, né? A comida é colocada ali, as pessoas sentam, né, fazem roda e comem com a mão, né? Então, essa aqui para nós lá é a nossa mesa. Então, quando você está sentado ali para comer, você não pode falar, né? Então, tem que ficar calado e curtir aquele momento ali, né, do arroz e peixe ou com carne, né? Então, sempre que der, a gente dá comida para essas crianças. Amém? Pode passar, por favor? E elas aproveitam, assim, 100% do que tem, né? Porque muitas vezes não tem oportunidade para ter mais. Pode passar, por favor? Né? Então, concluindo, eu peço essa igreja a oração, né, para que esse projeto continue crescendo. De 10 anos para cá, Deus já fez muitas coisas. Ainda tem outros desafios, né, que estão na nossa frente para serem alcançados. Então, esteja orando, né, pelo crescimento do trabalho ali entre o povo Felupe e também pelo término da construção do templo lá na aldeia de Funco. Pode passar, por favor? Essa aqui é minha família, né? A Dina, a patroa lá da casa, né? O Natan, o primogênito do meio, o André, né? Que nasceu aqui. Eu tenho um brasileiro lá na minha casa, né? E temos o Tiago, né? Que é o mais novo. Então, queridos, essa aí é minha família, né? Então, necessitamos muito da oração, né, dos irmãos, intercessão dos irmãos, porque no campo missionário, o missionário faz tudo, né? Às vezes, chega um momento que vem o cansaço, esgotamento, né? Vem lutas, dificuldades. Se você não tem uma cobertura
espiritual, de oração, pessoas que vão interceder, né? Você corre risco de querer desistir de tudo, né? Então é por isso que carecemos da oração dos irmãos, amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero, né, trazer aqui uma breve reflexão, né? Porque eu acredito que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, através do teu poder, através do teu Espírito Santo, que o Senhor venha a falar aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, ó Deus, para cada pessoa que está aqui nessa manhã, Pai, que a tua palavra possa transformar, ó Deus, e que possamos sair daqui tocados, mudados e transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como um simples instrumento, ó Pai, nessa manhã, para trazer a tua palavra para o teu povo. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Queridos, o apóstolo Paulo, ele é aquela pessoa que experimentou a graça de Deus, experimentou o significado, né, da salvação. É por isso que ele sempre fala, né, quando ele fala do evangelho que transforma, quando ele fala do evangelho que traz mudanças, que nos faz reconhecermos, prostrarmos na presença de Deus para adorar esse Deus, né? Ele fala isso com convicção, porque ele experimentou tudo isso. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que a mensagem da cruz é a loucura, porque muitas pessoas não entendem, né, o poder desse evangelho. Muitas pessoas acham que a pessoa é cristão porque é louco. É verdade, porque só quem experimentou esse amor, né, que vai entender, né, essa obra de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, nessa manhã, eu quero falar da cruz de Cristo. O significado da cruz. A cruz, muitas vezes, foi colocado para que sirva de algo que nós colocamos no nosso pescoço, às vezes os fios, né, que colocamos para nosso pescoço, por exemplo. A cruz muitas vezes é achado como algo bonito, mas que na verdade o verdadeiro significado da cruz é a maldição, sofrimento. Foi na cruz que Jesus Cristo foi crucificado. A cruz significa a maldição. Foi ali que Jesus Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados. Ele foi crucificado ali, levou os nossos pecados, levou as nossas transgressões, né, para que nós possamos ser hoje salvos, remidos, né, libertados, né, pelo seu sangue. Queridos, a cruz demonstra o amor de Deus. Foi na cruz que nós alcançamos a vitória. Foi ali. É por isso que quando vem os pensamentos negativos, o inimigo sempre busca, né, colocar na nossa cabeça de que nós não merecemos. É verdade.
Mas o fato de acreditarmos na obra que Cristo fez na cruz de Carvalho, isso é suficiente para sentirmos salvos e remidos em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz, nós. Então você tem valor, né, nos olhos de Deus. Você é algo precioso na presença de Deus. Não importa se você é rico, pobre, se você é bem instruído ou não, se você tem certas dificuldades na vida, talvez falta de saúde, isso não importa. O importante é que Cristo te comprou. Cristo te resgatou por um preço muito alto. Independentemente da sua classe social, independentemente do seu nível de escolaridade, isso não importa, porque em Cristo Jesus nós temos o mesmo valor, irmãos. Então, a cruz representa o amor de Deus em nossas vidas. E essa cruz que transformou a minha vida lá na África. Um lugar distante, um lugar que todos adoravam os espíritos, um lugar que só cheirava a morte espiritual, miséria espiritual. Mas, por esse amor, Cristo me libertou e libertou a minha aldeia, porque alguém acreditou nessa mensagem da cruz. E essa mensagem tem transformado vidas. Não só na África, mas aqui também. E nós somos fruto dessa mensagem. É por isso que, quando nós entendemos da obra da cruz, o que Cristo fez lá na cruz do Carvalho, não há nada que vai nos separar desse amor. Paulo vai dizer isso lá em Romanos. Não há condenação para os que estão ligados em Cristo Jesus. Queridos, a cruz demonstra o amor de Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, um versículo muito famoso, mas que relata do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, nós vamos viver a eternidade. Não porque merecemos, não porque somos bonitos ou somos inteligentes. Nós vamos viver a eternidade, porque Deus mostrou esse amor por nós. E as coisas podem acontecer em nossas vidas. Dificuldades talvez, tribulações, tentações, mas o que nos encoraja, queridos, é que um dia vamos viver essa eternidade com Cristo Jesus. Porque Deus demonstrou esse amor por nós. A palavra de Deus vai nos mostrar também que a cruz é o símbolo da redenção. Nós fomos redimidos. Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, de que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, esse nosso Deus é Deus que perdoa os nossos pecados. É Deus que transforma as nossas vidas. Talvez você está passando por uma dificuldade na sua família, talvez na sua vida, no seu trabalho, ou algo acontecendo que você não está entendendo, queridos. Entrega nas mãos de Deus, porque esse Deus que servimos, Ele nos resgatou do domínio das trevas, do inimigo. E hoje somos livres em Cristo Jesus. Somos libertos em Cristo Jesus. Hoje, quando eu vejo as pessoas lá na aldeia servindo os espíritos, os que ainda não foram alcançados, eu fico com a tristeza no meu coração. Porque eles não experimentaram esse amor. E essa transformação que acontece quando nós
entendemos a mensagem da cruz, Cristo transforma as nossas vidas. Um dia, numa aldeia, em Arame, um jovem ouviu falar de Jesus, fomos lá evangelizar. E esse jovem Vitor aceitou Jesus, a esposa também, os filhos. Ele ficou tão apaixonado pela mensagem, pelo evangelho, que falou: olha, eu vou doar um espaço, né, para construirmos a casa do Senhor. Estávamos muito empolgados ali, animados, ele apaixonado, sabe aquela pessoa, né, que experimentou esse amor. Aí começamos a fazer a construção. Só que na aldeia dele, toda a liderança, a cúpula da liderança espiritual ali, da comunidade dele, ficou enfurecido, chateado, com muita raiva, porque o Vitor deixou de seguir as tradições, deixou de seguir os costumes, as práticas religiosas que aconteciam ali. Eles marcaram uma reunião secreta lá no mato, saíram de lá e foram na casa do Vitor, derrubaram tudo o que estava sendo construído ali. A igreja, derrubaram tudo. Raptaram o Vitor, sequestraram ele, levaram no mato. A ideia era matar esse jovem, mas Deus colocou o temor no coração de alguns ali. Outros estavam dizendo: não, vamos matar ele. Outros dizendo: não, não podemos fazer isso, né? Então, Deus colocou o temor no coração de algumas pessoas ali. Ele foi solto. Queridos, chegaram as autoridades, porque a notícia, né, expandiu. Vieram pessoas lá de Bissau, capital. Aqui seria POP, né? Lá a gente chama de polícia de choque. A polícia que vem para, né, colocar a ordem. Chegaram lá e começaram a prender, né, os anciões daquela aldeia. Eu vi aquela cena, falei: não, Deus na hora me instruiu. Eu falei para eles: não, vocês não precisam fazer isso. Vocês não precisam fazer isso. Como, né, eles sendo colocados no camburão para serem levados para Bissau, né? Eu falei para o comandante da polícia: vocês não precisam fazer isso, porque o nosso Deus diz que a gente tem que perdoar os nossos inimigos. O comandante falou: você tem certeza? Eu falei: eu tenho. Né? Eles não precisam sofrer, porque a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra as trevas. O inimigo não queria que o reino de Deus estabeleça ali, naquela aldeia. Então, irmãos, na reunião, tudo foi pacificado, né? Deus usou aquela situação para trazer mais pessoas para Jesus. Amém? E passaram 2 meses, 3 meses, né? Houve batismo ali, né? Jovens, né? Aquela fila enorme, né, de pessoas sendo batizadas. E do nada apareceu o chefe da aldeia, chegou lá e falou: olha, eu estou aqui porque a minha filha já tem 3 dias endemoniada. Um espírito entrou nela, que ela não come, não bebe, né? Temos que amarrar ela, porque senão ia entrar na floresta, com certeza ia ser devorado por um animal ali. E eu peço vocês que vão lá e pedir ao vosso Deus. Talvez, né, Deus possa ter misericórdia e libertar a minha filha. Olha o que Deus faz. Aí, depois do batismo, fomos para lá. Chegamos lá, essa moça, o nome dela é Ajarata.
estava possessa. Chegamos lá, o demônio começou a falar: não, a jarata é minha, aqui não saio. Queridos, fizemos uma oração. Deus expulsou aqueles demônios. E essa jarata hoje é a ministra de louvor na aldeia de Arame. Só para os irmãos verem o que Deus faz quando nós acreditamos no poder desse evangelho. Deus transporta as pessoas do domínio das trevas para a sua maravilhosa presença. Então, queridos, é isso que Deus está fazendo, né? Por isso que nós não devemos nos preocupar com o nosso passado. Muitas vezes o inimigo quer trazer o nosso passado, o que aconteceu, o que nós fazemos talvez de errado. Quantas vezes que você desperdiçou, né, o presente com a sua família por causa de coisas erradas, talvez, que você fez antes de conhecer Jesus? Deixe isso passar, irmãos, porque Deus te tirou de lá e colocou você na presença dele. Amém? E muitas vidas lá na África estão sendo transportadas, né, do domínio das trevas para o reino do Filho amado do nosso Deus, que é Jesus Cristo. Então, na cruz, Jesus lavou os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. É por isso que nós não podemos mais nos sentir culpados, porque temos um Deus que nos perdoa. Amém? A cruz também traz a salvação. Deus provou isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, né? Vai dizer que: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, quando eu vejo, né, a minha vida antiga lá na aldeia de Suzana, e vejo hoje o que Deus fez, o que Deus está fazendo, vendo jovens estudando, vendo pessoas sendo transformados ali, vendo mudanças sociais acontecendo ali na aldeia por causa do evangelho, eu sempre glorifico a Deus. É por isso que quando nós oramos pela obra missionária, quando nós investimos na obra missionária, talvez você não tenha condição de ir. Tem pessoas talvez que não teria coragem de ir para a África, pastor, né? A gente precisa compreender isso, né? Não dá, talvez emocionalmente não vai dar. Mas você pode ir para os lugares longe com a sua oferta, com a sua oração, né? E a oração que você faz, né, faz mudanças no mundo espiritual. A oferta que você dá, irmãos, transforma vidas, né, em diferentes lugares. Na Ásia, na Europa, na África, né? Aqui no Brasil tem muitos projetos, né, que Deus está usando pessoas para isso acontecer. Então, queridos, o Evangelho transforma. O Evangelho muda a vida. É por isso que nós que experimentamos essa salvação, precisamos agir. Nós precisamos fazer algo, né? Estando aqui na igreja, pergunta para Deus: o que eu posso fazer para ti, sim? O que eu posso? Não é só vir adorar, mas também nós precisamos ser útil como ferramenta nas mãos de Deus, né, para fazer o serviço do Senhor. Queridos, lá em Guiné-Bissau, na minha aldeia, né, Deus tem mudado muita coisa. O Evangelho fez com que nós que somos cristãos ali, né, temos um prestígio, né, porque tem coisas que só nós podemos fazer, né? Só nós que podemos fazer. Para você ter uma ideia, por exemplo, as mulheres felupes da minha aldeia, elas têm tabu de que o homem não sabe nada
como nasce uma criança. É um tabu. Muitas pessoas já morreram porque surpreenderam uma mulher ganhando bebê, ou descobriram algum tipo de... ou as mulheres desconfiaram de que ele já sabe como o processo funciona. Elas fazem feitiçaria para matar a pessoa. É por isso que sempre que tem grávida, elas mesmas têm o lugar delas, que as mulheres ganham bebê. Só para você ter uma ideia. Muitas vezes já tem mulheres que perderam vida ali. E se a sua esposa ganhar o bebê na sua casa, a sua casa será demolida. Só para vocês terem ideia. Por exemplo, no processo, por exemplo, tem outras aldeias que você consegue ter acesso através dos barquinhos, né? Pirogas. Se a grávida que estava na piroga sendo levada para Suzana, que é minha aldeia, que tem um postinho de saúde, se ela ganhar bebê na piroga, essa piroga tem que ser destruída. Agora, imagina quais são pessoas que têm isenção de saber de tudo. Somos nós, cristãos. Quando tem grávida na aldeia, por exemplo, que tentou ganhar bebê ali e não conseguiu, a única pessoa que eles ligam sou eu. Aí eu vou lá, busco essa grávida, levo para uma outra cidade bem longe dali, né? No hospital, para essa pessoa ganhar bebê. E elas falam, não, ele é cristão. Ele pode. Então, irmãos, muitas vidas foram alcançadas, porque eu falo para eles, olha só para mim, os espíritos não têm poder sobre mim, porque eu tenho um Deus que eu sirvo, que eu posso ver grávida ganhando bebê, né? O meu primeiro filho eu assisti, o segundo eu assisti, né? Eu falo para eles, Deus que fez a mulher. Então, todo o processo demonstra o poder que Deus tem fazer um processo tão lindo, né, de nascimento de um bebê. Então, irmãos, esse termo de amor de Deus para conosco, né, a gente entende isso quando nós mergulharmos, né, em conhecer mais Deus, em entender tudo que Deus fez em nossas vidas. E lá em Suzana, na minha aldeia, né, Deus tem abençoado tanto, e muitos projetos que temos ali, né, eu tenho fé de que se Jesus não voltar, né, ali daqui a 10 anos, 20, 30 anos, mesmo eu velhinho, eu vou ver, né, os resultados que estão do trabalho que Deus está fazendo ali. Então, queridos, a cruz é o símbolo também. Foi ali que Deus conquistou a nossa vitória. Amém? A morte física pode vir, mas nós teremos a vida eterna. Viveremos a eternidade, né? Por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo lá na cruz. Você é muito precioso nos olhos de Deus. Então, não deixe que as circunstâncias da vida aqui terrena te faça você perder o foco, né, do essencial, que é servir a Deus, amar esse Deus e preparar o nosso coração, a nossa vida, para viver a eternidade com Ele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.